Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel e estamos no capítulo 64, O Tesouro Maior. Quem vai comentar o capítulo de hoje é a nossa amiga Manu, diretamente lá de Cascais, que já chegou. Manu, é você, né, meu amor? Manu 1207. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, Angelina. Girafas também, olha só. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Antes de chamar a Manu, vamos fazer uma harmonização. Eu tô com o Novo Testamento, Lucas 22-34. Preocupação e ansiedade. Boa noite, Serginho. E disse aos discípulos, por isso eu vos digo, não vos inquieteis pela vida com o que comereis, nem pelo corpo com o que vestireis. Pois a vida é mais que o alimento, e o corpo é mais que a veste. Observai os corvos, que não semeiam nem ceifam, os quais não têm despensa, nem celeiro, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Portanto, se não podeis o mínimo, por que vos inquietais a respeito do restante? Observai os lírios como crescem, não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, nem toda a sua glória vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim a veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Também vós não indagueis o que comer, o que beber, e não estejais inquietos. Pois estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais disto. Todavia, buscai primeiramente o reino dele, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se compraz em vos dar o reino. Vendei os vossos bens e dai dádiva. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões não se aproximam, nem a traça destrói. Pois, onde estará o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Clísia, time. Como anda o funcionamento da nossa casa? Nós temos as palestras online aqui, toda quinta-feira às 18h30. Temos as palestras presenciais, domingo às 19 horas e segunda-feira às 20 horas. No domingo nós temos também o Espaço Feliz, que você que tem filho, venha assistir a palestra e traga o seu filho, que vai ficar no Espaço Feliz, onde ele vai receber uma espécie de evangelização, né? Vai ter outras crianças também, e lá também ele vai receber o passe, tá bom? Segunda-feira nós temos o atendimento fraterno a partir das 19 horas e também temos atendimento fraterno quarta-feira das 14 às 16 horas. Fora isso, nossa casa tem atividades assistenciais. Tem o sopão, tem os barbeiros, né, na sexta-feira, temos a distribuição de cestas básicas, temos o Bazar da Paz, terça-feira, de manhã, das 9 às 11. Nós temos atividade com idosos, gestantes, enfim. O Porto da Paz está aberto para receber doações, notadamente agora, né, por conta do frio, né, agasalhos, cobertores, roupas, fraldas geriátricas para os idosos, fraldas descartáveis para os bebês, itens da cestinha para gestante vulnerável, itens da cesta básica, assinalando a importância do café, que é um item caro, né, o óleo também. Então, todos esses itens nós podemos estar recebendo segunda, terça, quarta e sexta, das 9 às 12 e das 14 às 16. Lembrando ainda, por fim, que temos... Boa noite, Miralva, Ive, Paula. Boa noite, meninas. Que temos aqui no dia 19 de agosto o Ecoponto, que vai recolher plástico, metal, vidro, esponja, lá no Clube da Amizade, tá? De 9 às 13. Também vai estar aberta uma feirinha de artesanato sustentável também, tá bom? Então vamos lá, vamos chamar a nossa amiga Manuela. Cadê você? É você, né, Manu? Manu 1207. Deixa eu mandar o convite para você aqui. E aí, lembrem também que vocês colocam a água aqui para ela ser fluidificada no decorrer da palestra e no finalzinho, na oração também. Vocês mentalizam aqui, Manu. Pronto. Tá bom? Lembrando ainda também
que o Manuel está falando lá diretamente de Portugal. Veja como nós estamos, né? Estamos internacional. A live do Pôr da Paz é internacional. Daqui a pouco ela chega aí. Deixa eu ver se foi o convite. Já enviei. Qualquer coisa, Manu, você também pode solicitar participação. Junto da aba do chat tem um íconezinho, você clica e solicita para participar e eu lhe autorizo. Tá bom? Vamos ver aí. Serginho já chegou. Vamos ver quem mais está aqui. Dion. Vou mandar outro convite, meu amor. Espera aí. Deixa eu mandar outro convite. Vou mandar de novo. Pronto. E aí, deixa eu ver quem vai mais. Dorine. Oi. Calma aí. Rebote a câmera ao contrário, meu bem. Virei. Calma aí. Daqui a pouco lá. São as surpresas. Que eu também botei aqui, ó. Também pronto. Olá. E aí, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Lai, obrigada. Na verdade, a minha câmera estava certa e eu apertei, e eu coloquei para ficar errada, enfim. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bom compartilhar esse momento com vocês. Estava ouvindo aqui a grandiosidade do trabalho do Porto da Paz, né? Como sempre, enorme. E eu ouvi a Lai falar que o Porto da Paz é internacional. Na verdade, o Porto da Paz é universal, não é nem só internacional, é universal, não é? Mas muito bem. Como todo mundo sabe, ou para quem não saiba, né? Eu sou Emanuela e vivo aqui em Cascais, em Portugal, mas eu sempre falo em todos os lugares que eu vou que eu sou semente do Porto da Paz. Né? A semente do Porto da Paz saiu a semear e veio parar aqui em Portugal. Então é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos refletir nessa noite mais uma vez sobre o Evangelho de Lucas, né? Posso começar? Que a gente vai fazer a prece primeiro, né? Você quer fazer a prece inicial ou você quer fazer a final? O que você prefere? Eu acho que eu vou fazer a prece inicial, porque acabei de sair do outro estudo tem 5 minutos que eu saí do estudo e acho que para dar uma acalmada colocar a energia, a vibração em dia, junto com o do Porto da Paz, trocar, né, os guias, trocar os bons espíritos, os acompanhantes. Acho que eu prefiro fazer para já poder me envolver nas vibrações do Porto da Paz, tá bom? Pode ser? Tá bom, meu amor. Pode. Então, vamos invocarmos os nossos guias espirituais, todo mundo que está nos acompanhando possa invocar o seu guia, se conectar com ele. Bondoso Mestre Jesus, que nessa noite de hoje, uma noite gloriosa, onde unimos os nossos pensamentos e as nossas reflexões sobre o seu Evangelho, entre Portugal e o Brasil, entre Cascais e Porto Seguro, compreendendo, Senhor, e entendendo que os limites são do corpo físico, mas jamais da alma, que a distância que permeia, que a distância que hoje nos compete é muito significante para o trabalho da espiritualidade. E que nessa noite de hoje, aqueles que são os benfeitores do Porto da Paz, aqueles que comungam um trabalho universal, que trabalham para Ismael, que trabalham para Jesus, que espalham o sentimento do Evangelho e do amor, cruzando os oceanos, envolvendo a todos nós. Que nós possamos, na noite de hoje, unir os nossos corações, selar o Evangelho no nosso coração. Que todos aqueles que estejam aqui, que possam participar, aqueles que chegam por curiosos, possam ser bem-vindos, aqueles que chegam porque já entendem a necessidade de acompanhar a palavra do Evangelho, possamos todos unir o nosso pensamento nessa noite
e saber que o trabalho da espiritualidade vai muito além de estarmos aqui nos encontrando e falando. A espiritualidade amiga utiliza todos esses fluidos, essas boas vibrações para socorrer inúmeros, inúmeros irmãos. Que possamos, nessa noite de hoje, dar por iniciado essa reflexão, que possamos buscarmos entender a necessidade de valorizarmos o tesouro maior para a nossa vida. E sendo assim, que os bons espíritos possam nos iluminar, nos amparar, e que possamos ter a permissão do nosso Mestre Jesus, dos bons espíritos de Maria, mas sobretudo a permissão de Deus para dividirmos a palavra do Evangelho, a palavra de Emmanuel, a palavra do amor na noite de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos trabalhar? Já podemos? Muito bom, mais uma vez, gente. Olha, eu fico muito, muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, tá? Então, vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, né? Lição 64. Olha, um detalhe, tá? Hoje eu marquei o horário aqui, porque aqui em Portugal, na verdade, o horário é diferente, né? Aqui já são 22h42. Então, eu fico meio perdida. Hoje eu fiz uma conexão aqui para anotar o horário para mim, o horário daqui, senão eu me perco. Então, vamos lá. O Tesouro Maior, né? Lição 64, Caminho, Verdade e Vida. E aí, para iniciar, a gente vem aqui, a gente tem a passagem, né, do Evangelho de Lucas. Lucas, esse jovem, né, que não teve a vivência material com Jesus, mas teve a vivência espiritual e fez essa bondade infinita de trazer essas anotações, todo aprendizado que ele teve com Paulo para as nossas vidas e com o próprio Jesus, né? Então, vamos lá. Aí, o capítulo 12, versículo 34, Lucas fala para a gente: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus. Então, a gente pode pensar assim: por onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Todas as anotações e todas as reflexões que vêm do alto, através dos evangelhos, elas são anotações, digamos assim, que têm um cunho celeste. Elas nos convidam a refletir sobre as questões, muitas vezes, do mundo espiritual, sobre as questões celestes. Porque a gente pode pensar assim: nossa, meu tesouro maior. Eu até fiz uma brincadeirinha e coloquei lá no Instagram, compartilhando para poder divulgar o Porto da Paz. E perguntei: me diz o que é para você o tesouro maior. E algumas pessoas responderam, até algumas falaram: minha família, outra, é meu amor, é minha esposa, é meu marido. E assim, as pessoas foram se expressando, né? Sim, a vida, na verdade, a vida material, ela é repleta de tesouros. Não é? A gente tem uma vivência de vida material e ela é repleta de tesouros. A nossa família, os nossos filhos, as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos projetos. Quando a gente nos compete a realizar projetos realizados, tudo isso a gente tem como um tesouro, né? Porque nos permitiu projetar, conquistar. Teve uma busca. Então, se teve uma busca, tem um valor. Não é? Porque tudo que a gente busca, é natural que a gente dê seu valor. Não é? Mas quando o Lucas nos convida a refletir sobre o tesouro maior, ele não está falando dos tesouros da terra. Ele está falando de um tesouro maior do que aqueles que a gente conhece. Ele está falando de questões que envolvem a nossa alma, o nosso ser imortal. Ele está falando de questões que envolvem o nosso espírito, não é? Quem quiser utilizar a palavra espírito também, não tem problema nenhum. Porque um tesouro, para ser um tesouro maior, ele é algo que envolve o universo. Lembra, no início eu até falei que o Porto da Paz é um tesouro para a gente, né? E é um tesouro que envolve o universo. Lucas está falando para a gente da pureza da alma, do elevar a alma, do compreender o que é a alma. E aí, Jesus traz para a gente ainda lá, Marcos, nas anotações dele, né? Que Marcos foi outro
discípulo que aprendeu com Jesus de forma espiritual e trouxe as anotações de Pedro, porque se a gente conseguir compreender que apenas dos evangelhos que nós conhecemos, entre Mateus, João, Marcos e Lucas, só Mateus e João conviveu diretamente com Cristo. Marcos e Lucas conviveram com Cristo através da vida espiritual, não é? Que Marcos trouxe os aprendizados através das anotações e das reflexões de Pedro e Lucas de Paulo. E aí Marcos contribui ainda aqui com o nosso estudo e ele traz para a gente, no capítulo 8, no versículo 36. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí a gente consegue entender que quando o Lucas traz para a gente o tesouro maior, ele está falando da alma. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Eu posso ganhar o mundo inteiro, posso ganhar o que eu quiser, mas eu vou perder a minha alma. Se a minha alma é meu tesouro maior. Então eu fiz uma conta errada, né? Eu não fiz um bom negócio, digamos assim. Então é isso. E a gente vai começar a falar sobre as reflexões de Emmanuel. Emmanuel foi um dos trabalhadores do Evangelho que sabe, depois, ele quando estava revestido o corpo de Públio Lentulus, ele sabe as inúmeras oportunidades que ele perdeu com esse, não fomentando e não buscando esse tesouro maior. Porque quando ele esteve de frente com Jesus e ele conseguiu, ele não conseguiu sentir e internalizar as palavras de Jesus e nem as vibrações de Jesus. E com isso ele fez uma escolha e sofreu muito mais, não é? E hoje, já revestido como Emmanuel, trouxe essas elucidações e essas reflexões para a gente. Então Emmanuel fala assim para a gente: no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagra a divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra. Gente, Jesus ministrando os bens dele, meu Deus, o que seriam os bens de Jesus, né? Aos corações da terra, independentemente da escola e crença a que se filiam. Jesus está confiando aos bens deles, independente da escola de crença e que se filiam. O que seria a escola de crença que se filiam? As escolas de crença, nós hoje estamos filiados aonde? Na doutrina dos espíritos, no Porto da Paz, no União Fraternidade em Cristo, em inúmeras casas espíritas, mas nós como espíritos imortais, já tivemos filiados a muitas escolas de crença. Né? Se a gente hoje já compreende e tenta, e já estamos inseridos aqui nessa conversa sobre o Evangelho, sobre o tesouro maior, que provavelmente já tivemos aí na nossa caminhada de espírito imortal, praticando outras escolas de crença. Aí, o Evangelho, ainda o Evangelho, né, interminável Evangelho, quando fala para a gente dessas escolas de crença, ele vem ainda reafirmar aqui no capítulo 8, no item 10, também é uma passagem é uma passagem de Kardec, é uma anotação de Kardec. Kardec fala bem assim sobre essas escolas de crença, né, que são as religiões, digamos aqui, assim. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se tornar perfeito. Então, se as escolas de crença têm o intuito de fazer o homem chegar a Deus, ele tem também o intuito de fazer com que o homem possa evoluir, possa progredir. E o que vocês acham, por exemplo? A gente só vai conseguir evoluir, a gente só vai conseguir chegar a Deus se a gente estiver inserido em uma escola de crença? A gente só vai conseguir evoluir e crescer moralmente, espiritualmente, se a gente estiver inserido ali num grupo crente? Né? Aqui em Portugal a gente fala crente. Engraçado que no Brasil crente é quem é evangélico, né? Aqui crente é todo mundo que acredita que é cristão. Aí chamam crente. Não, né, gente? Claro que não, né? Por quê? Porque Jesus não erra. Jesus não erra. Então, Jesus não tem o interesse de... Ele não tem interesse de beneficiar alguns dos filhos. Porque quando ele fala assim, quando Emmanuel fala pra gente, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, ele está falando aos corações da terra. Ele não está falando que Jesus ministra os bens dele a alguns corações que estão adentrando algumas crenças da terra. Estamos todos comungando e dividindo as mesmas vibrações do Cristo.
A diferença é que alguns já conseguem perceber e outros ainda não. Só que Jesus compete dar a matéria, Jesus dá para cada um aquele que compete a consciência acompanhar. Você vai receber o que você estiver preparado para receber. Onde cada um colocar a sua energia, as suas conquistas, é onde Jesus não vai te dar o que ele sabe que você não pode carregar. Jesus não vai te dar aquilo que ele sabe que você não vai conseguir desenvolver. Então, quando Jesus foi buscar Paulo ainda revestido, né, como Saulo não tinha ainda no coração dele desperto as vivências evangélicas do Cristo. Por quê? Porque ele foi criado em uma comunidade, ele era hebreu, não é? Ele foi criado com a cultura dos hebreus, que a cultura dos hebreus era o viver o hoje, era o viver aqui, era o viver agora. Não é? Eles tinham o conceito de que se eles morriam, eles deitavam. Então, eles não tinham interesse de saber de vida futura. Eles não tinham. Então, Paulo, ele tinha uma vivência cultural. Ele foi muito bem treinado para aquilo. Ele foi treinado para assumir a vaga de Gamaliel. Então, tudo que permeava em volta de Paulo tinha que ser concreto, tinha que ser real. Ele tinha que ver, ele tinha que saber. Ele era um doutor da lei. Só que quando Jesus percebe quem era Paulo, ele vai convidar Saulo, né? Jesus vai até Saulo convidar, porque ele sabia o que tinha dentro do coração de então Saulo. E aí quando ele se depara com Jesus, com aquele ser que brilha mais do que o sol, e aquilo toca o coração dele, coisa que não tinha, que Emmanuel, que nos fala hoje, não tinha ainda como Públio Lentulus, não tinha conseguido despertar na outrora, e Paulo naquele momento, ele foi pegar todos aqueles ensinamentos e aquelas escrituras que ele já tinha, né, as escrituras de Moisés para rever. Ele, quando tomou a consciência da missão dele, de quem era aquele ser luminoso que tinha aparecido para ele, convidando que ele viesse conhecer o Evangelho e praticar o Evangelho no lugar de seguir, no lugar de maltratar, né, de perseguir aqueles que eram os cristãos, ele teve que rever tudo aquilo que ele já sabia. Ele teve que fazer novas conquistas. E as conquistas que Paulo teve que fazer a partir de agora foi o quê? As conquistas da alma, as conquistas do coração. E por isso que Jesus fala para a gente que independente da escola da crença que se filiam, Emmanuel, na verdade, está repetindo as palavras de Jesus, né? Ele vai distribuir quando ele fala desses bens do coração, quando ele fala que ele ministra seus bens aos corações da terra, ele vai distribuir os recursos necessários à evolução de cada um. Jesus vai distribuir os recursos necessários à evolução de cada um. Ele vai distribuir os recursos espirituais de acordo com a nossa faixa de consciência. Então, é como, imagina, cada aluno está numa classe. Então, cada aluno de uma classe vai receber a matéria na escola adequada àquela classe. Então, não adianta a gente querer entender coisas que ainda não nos competem entender. A gente sabe que existe o espírito puro, a gente sabe que Jesus é um espírito crístico, mas você sabe detalhes? Você não sabe, porque você não é. Você vive vida terrestre. Você vive vida material. Então, a gente pode falar do que a gente consegue ver. Mas quando Lucas, Marcos e Paulo fala para a gente dessas colocações, ele está falando do que ele sentiu. E o que a gente sente, a gente consegue dizer. E quando a gente sente, ninguém consegue dizer, a gente ao contrário. Por isso que a partir do momento que Paulo esteve com Jesus, nunca mais ele deixou de ser
um discípulo, um apóstolo do Cristo. Discípulo e apóstolo, né? Porque o discípulo é quem estuda, quem segue. O apóstolo é quem propaga, não é? Então, vamos seguir aqui nas elucidações de Emmanuel. A essas divisões do eterno santuário comparece os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Cada um recebe a parcela de acordo com o seu despertar. Todos são tutelados do Cristo, independente do credo. Independente do credo. Todos os seres habitantes. Vamos falar só de planeta Terra, tá, gente? Vamos minimizar aqui. Todos os seres habitantes do nosso planeta Terra são tutelados do Cristo, do pequeno ao grande. Quando eu falo do pequeno ao grande, estou falando do reino vegetal ao reino hominal, né? Digamos assim. Todos são tutelados, independente do credo. E ele fala assim pra gente: cada qual indistintamente revela ao Senhor onde coloca o tesouro. Cada qual indistintamente revela ao Senhor onde coloca o tesouro, porque Jesus nos conhece mais do que a nós mesmos. Jesus conhece a gente mais do que a nós mesmos. Então, ele sabe onde a gente coloca o nosso tesouro. Quando a gente eleva os nossos pensamentos às preces e começa só pedir, e pedindo que é para o outro, e pedindo que é para o outro. Ai, não, eu estou pedindo aqui, mas eu quero é para o outro. Não é para o outro. A gente não consegue esquecer, a gente não consegue enganar a divindade. Jesus sabe o que a gente pede e Jesus sabe o que a gente precisa. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Mas quando... E aí ele coloca aqui assim, ó, em seus diferentes graus de compreensão, tá? Cada qual distintamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. O que acontece? Imagina, se nós estamos hoje aqui praticando e querendo colocar a prática da nossa reforma íntima, de vencer as nossas más tendências, Jesus está sabendo disso. Jesus está nos entendendo, ele sabe qual é a nossa perspectiva de vida. Agora, se nós estivermos aqui hoje, rogando a Deus, fazendo prece, para que ele me liberte daqueles que são os problemas que eu preciso vivenciar, não é? Ele vai utilizar misericórdia. Mas se ele sabe que os meus pensamentos estão todos voltados para questões materiais, um exemplo, que às vezes são questões que a gente vai até se enrolar mais. Como Jesus conhece a gente mais do que a gente, às vezes a gente tem que pensar, olha, sabe, aquele cuidado com o que você pede. Porque às vezes você pede algo que você não pode lidar com aquilo. E se você não pode lidar com aquilo, você não deve pedir. Porque para você pode chegar como prova. Então, aí ele fala aqui, ó, pra gente ainda. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem respostas as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil contraditória ou contraproducentes. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que às vezes Jesus ouve, não é? A gente pede, Jesus ouve aqueles pedidos que nós fazemos, sem respostas às súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil. Quando ele fala de mentalidade infantil, ele está falando que a gente ainda insiste a querer vivenciar vida material mais do que vida espiritual. Porque quando o espírito imortal entender que a gente gravita para o eterno, a gente não vai ficar aqui incomodando os nossos guias, os bons espíritos, elevando o nosso pensamento ao alto para pedir coisas infundadas, não é? A gente sabe que a gente gravita. Eu vou só falar uma passagemzinha de Paulo também, gente que adora Paulo, tá? Quem não adora também, né? Aqui ainda no Livro dos Espíritos. E a gente sabe, né, de todas essas questões, através da codificação da doutrina, através dos evangelhos, claro, né? Mas quando a gente ouve, quando a gente tem certeza disso, é quando aqui no Livro dos Espíritos, na questão 109, que é uma questão partilhada, né, entre Santo Agostinho, entre Platão, inclusive, e tem uma passagem aqui da 109, tem uma passagem de Paulo, que ele fala assim, ó, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Ora, então, o fim da humanidade é gravitar para a unidade divina. E quem é a unidade divina? A unidade divina é Deus. Então, onde você vai colocar o seu tesouro maior? Aqui na Terra? Como é que você vai gravitar para a unidade divina com o peso do seu tesouro maior? O que você considerou para você seu tesouro maior? Nosso tesouro maior, gente, é a leveza da nossa alma.
é a beleza, é a grandeza das conquistas celestes que nós fizemos. Esse é o nosso tesouro maior. E nós vamos gravitar para o universo, nós vamos gravitar aqui, ó, para a unidade divina, carregando o quê? Um fardo? Não, não vamos gravitar. Nós vamos gravitar para a unidade divina quando nós estivermos dado a manutenção no nosso tesouro maior, quando nós tivermos valorizado o nosso tesouro maior, quando nós tivermos reformado o nosso tesouro maior, né? Arrumado a casa, passando pela reforma, né? Mas vamos seguir aqui nas outras frases, nas outras passagens de Emmanuel, para a gente tentar concluir tudo. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Emmanuel acabou de falar para a gente que nos colocou em uma classificação como o egoísta, o gozador, ou apetitosos, ou fanáticos. Aí vem que quando a gente tem que entender a importância de que todas as crenças, que todas as escolas de crenças, como a Emmanuel falou para a gente, o intuito dela é fazer com que ele seja um homem melhor, um ser humano melhor, porque senão a gente cai no fanatismo. E achar que só o que a gente pratica que é o correto, que é o edificante, o comportamento do outro, onde o outro colocou o tesouro dele, a gente começa a julgar ali o que o outro está fazendo, porque a minha prática religiosa é melhor do que a do outro, o que eu faço, eu falo, a minha fala assim, a outra fala assim, e a gente esquece que Jesus dá a parcela de acordo com o despertar da nossa consciência. Né? E às vezes o que acontece? O egoísta fala do seu tesouro, né? Ele está falando, eu falo só falando, só quero ter, estou falando do que eu tenho, do que eu quero ter, do que eu quero ter, do que eu tenho. Aí exaltando as posses precárias. As posses precárias são aquele monte de coisa que a gente conseguiu acumular como vida, em vida, mas é tudo precário. Posses precárias, a gente não vai levar isso para gravitar para a eternidade. Então, por isso que Emmanuel classifica como posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. Aquela preocupação diária, eu já tenho, eu quero ter mais. Não é? Eu tenho ou eu não tenho nada, porque o avarento normalmente ele é assim, né? Ele está com o cofre cheio e ele trata as coisas da vida como se ele não tivesse nada, porque ele não pode perder aquilo que ele já tem. Não é? E cai ali se envolve com aqueles sentimentos e não consegue, muitas vezes, passa uma encarnação inteirinha sem conseguir desvincular dessas preocupações. Não é? Aí ele fala assim, o gozador demonstra apetites insaciáveis. Aquele que está sempre gozando da vida, nada chega. São insaciáveis, quer mais, goza da vida. Não é ruim, gente, as pessoas gozarem do que elas conquistaram com o trabalho delas, perfeito. O evangelho não fala que você não deve gozar. A questão é o que você faz com o que você tem, como você goza daquilo que você... como você goza daquilo que você recebeu, o que você faz com aquilo. E aí ele vem aqui, ó. E por último, ele vem, o fanático repete pedidos loucos. Né? O fanático, todo mundo aqui conhece a história da humanidade, da Idade Média, e lembra que quando aqueles que matavam nas cruzadas, eles falavam que matavam em nome de quem? Eles falavam que matavam em nome de Deus, não é? Eles matavam em nome de Deus. Deus não espera que ninguém mate ninguém em nome dele. Quando a gente vê, diante do mundo que a gente vive hoje, um homem-bomba praticando um suicídio e matando inúmeras outras pessoas, eles falam que estão matando em quem? Em nome de Alá, em nome da divindade que eles... Aí Emmanuel fala pra gente, o fanático repete pedidos loucos. O fanático pede a Deus para ser bom para a crença dele e ruim para a crença do outro. E esse pedido jamais vai chegar aos ouvidos celestes, né, gente? Pelo contrário, o que a espiritualidade vai fazer é enviar seres de luz para imantar, para socorrer aqueles que querem ser socorridos, né? Aí ele fala aqui, Emmanuel, cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. É aquele nosso velho hábito de o nosso ego permite que nós queiramos ter uma dor maior do que o do outro. Não tem problema, a gente respeita a dor de cada um.
Eu não estou aqui querendo desmerecer, nem ele tá. Cada qual apresenta seu capricho, pedido sendo a dor maior. Emmanuel não está desmerecendo a dor em ninguém e falando que a dor do outro. Porque imagine a dor de uma mãe que perde um filho, não é? A mãe, o pai que perde um filho, não é isso que a gente está falando. A gente está falando quando a gente se insere naquelas conversas rotineiras fora, antes da reunião pública, né? E o pessoal vai tomar passe. Não, mas eu vou tomar passe porque eu tô com a dor no joelho, eu tô com a dor ali, mas você não sabe o que aconteceu comigo. E entra ali num debate, às vezes as pessoas entram num debate sofridos. É como se alguém quisesse disputar o sofrimento, um disputando o sofrimento com o outro. E quando isso acontece, a gente tem que entender o nível do nosso egoísmo. Rever isso tudo e fazer o quê? Dar o ouvido. Porque quando a gente vai para o combate corpo a corpo, a gente entende a dor do outro. Quando a gente vai para o combate de encontrar aqueles que são mais feridos do que nós, a gente entende a nossa dor. Porque Chico, quando estava triste e começava com as suas lamentações, Emmanuel se aproximava dele e falava: Chico, meu filho, vamos ali agora no bairro do Pássaro Preto, que a gente tem um trabalhozinho para fazer. Aí Emmanuel conduzia Chico a um bairro do Pássaro Preto, que é um bairro pobre de Uberaba, e quando Chico chegava lá, que ele via a dor daquelas inúmeras mães, daquelas crianças que não tinham comida, não tinha leite, Chico ajudava no que ele podia ajudar, encaminhava aqueles que ele precisava encaminhar e voltava para casa com as dores curadas. Chico não encontrava mais dor. Ele não encontrava mais dor. Qual era a meta de Chico? E a meta de Emmanuel naquele momento? Secar as lágrimas, curar as dores. Porque ele começou a perceber que o que era a dor dele era muito pequeno, perto do outro irmão. Então, o que é interessante para a gente, o que compete para a gente, além da gente buscar ou valorizar as dores, os tesouros terrestres, o que é perigoso é nós não entendermos e começar a dar valor àqueles que são os tesouros terrestres e não os tesouros celestes. Quando a gente não consegue fazer essa separação, ou quando a gente começa a achar que todos os nossos problemas são maiores do que os problemas dos outros, aí que a gente está correndo um certo perigo relacionado às questões de gravitar para a humanidade. E aqui agora, vamos dar uma corrida aqui. Vamos seguindo aqui, ele fala assim, Emmanuel fala assim: Cristo ouve-lhe as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhe a conhecer o tesouro imperecível. Cristo é paciente. Nós estamos só depois de Cristo há 2022 anos. À espera de se concluir aquelas que são as questões da transição planetária, né? Aquelas questões que nós conhecemos. Cristo está, desde que ele esteve aqui entre nós, há 2023 anos, ele espera que nós possamos despertar. E ele vai continuar esperando, só que arrumando a casa e cada um no seu nível. Cada um no seu despertar da consciência. Porque quando ele fala assim, ele espera a oportunidade de dar-lhe a conhecer o tesouro imperecível. Às vezes uma família conhece o tesouro imperecível, que é a união familiar, através da dor de um membro. Através da dor de um membro da família, da perda de um ente querido, de um câncer, de uma depressão, qualquer outra coisa que seja, a família inteira passa a conhecer, começa a despertar por tesouros imperecíveis. E aí ele fala assim: ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. Ele ouve em silêncio, ele ouve calado, porque a erva, quando ele fala da erva tenra, ele está falando daquela erva nova, não é? Inicial, com pouca experiência. Então ele sabe quem são os filhos dele. Ele sabe que aqueles que são os filhos que estão aqui no planeta Terra são tenros. Então ele espera que a hora certa as coisas possam acontecer. Eu ouvo em silêncio. Aí aqui ele fala aqui: ao processo evolutivo espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. Ele está falando assim, que o Cristo espera.
não é? Ele espera em silêncio, mas ele envia aqueles que são os discípulos para o apostolado. Ele envia aqueles que são os que vão estar dispostos a abrir os nossos olhos, a nos auxiliar. Nós temos um acervo enorme de bons espíritos à nossa volta. Nós temos a doutrina espírita à nossa volta. Nós temos os evangelhos, né? Inúmeros evangelhos. O Novo Testamento, o Velho Testamento, o acervo para que a gente esteja no apostolado divino é enorme. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu não sabia. Tudo bem, você não sabia, mas a partir de agora vamos procurar saber? A partir de agora vamos procurar saber e buscar? Porque ele fala, no momento adequado, surgem esses ao influxo sublime e as paisagens dos tempos se modificam. Gente, no momento adequado, surgem esses aos influxos sublimes e as paisagens dos templos se modificam. Os templos se modificam, as paisagens dos templos se modificam. Vai haver ajustes aí, né? Vai ter que haver ajustes, né? Para poder modificar. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Não são só nós que estamos aqui, é toda oferta de espíritos de escola, de espíritos benfeitores que Cristo envia para nos auxiliar, para amparar. Não é só para a gente, é para o todo, é para o coletivo, é para o universal, porque a gente precisa gravitar para a unidade divina. E a gente vai precisar de estar com a nossa alma ajustada, o nosso tesouro maior ajustada para gravitar para a unidade divina. Aí a gente fala cheios de coragem, né? Eles são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida. Paulo e Pedro, um foi crucificado, o outro foi decepado. Morreram, deram a vida. Allan Kardec, quando estava encarnado como João Rose, ele deu a vida, não é? Ele deu a vida, o que mais tarde ele viria trazer para a gente, né? Mas uma encarnação antes, como vivências antes, ele já estava dando a vida pelo Evangelho. Então, exemplifica a renúncia e os desinteresses, revela a vontade do Pai em si próprio, e com isso amplia no mundo a compreensão do tesouro maior. Então, o que ele está falando assim? Eles revelam a vontade do Pai, sintetizando-as em si próprio, com isso amplia o mundo a compreensão do tesouro maior. Esses espíritos bondosos que chegam até nós e que nós vamos receber inúmeros, recebemos todos os dias e a partir de agora receberemos inúmeros espíritos benfeitores vindo de esferas superiores para nos ajudar a elevar a vibração do planeta, a fazer a nossa transição do tesouro terrestre para o tesouro celeste. Para o tesouro maior é preciso exemplo. A gente precisa de exemplos, exemplos e exemplos. Porque quando Paulo ainda foi convidado por Barnabé a subir o púlpito da igreja de Antioquia e que ele não conseguia desenvolver as palavras que ele tanto sabia de forma correta, Barnabé identificou que faltava Paulo corpo a corpo com aqueles que eram mais simples. Porque ele, como um doutor da lei, tramitou em regiões, em situações onde era do alto escalão, a palavra que ele tinha, a palavra que todos aqueles que estavam esperando ouvir dele, por muitas vezes ele travou e não sabia desenvolver, porque ele tinha que desenvolver antes de partir para o grande progresso do cristianismo que ele faria logo mais, ele precisava internalizar e sentir aquela energia, aquela vibração, trabalhar a misericórdia para aqueles que estavam ali. Então, no início, Paulo teve que se retirar daquela que seria o grande trabalho dele, que era a palavra, para voltar para o início de dividir o espaço. Ele fez isso lindamente. Ele abafou e ele retirou todo o sentimento de ego que ele tinha como um doutor da lei, porque ele estava disposto a isso, exemplificar a renúncia e o desinteresse. Ele tinha visto um ser na frente dele que dizia tudo para ele e que brilhava mais do que o sol. Então ele se entregou aos ensinamentos do Cristo. Ele não quis saber de outra vivência. Revelam a vontade do Pai em si próprio.
próprio, com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido, que enriquece o espírito engrandecido. Então a gente precisa engrandecer o nosso espírito. É urgente que nós engrandecemos nossos espíritos. É urgente que a gente volte os nossos olhares para as coisas celestes, para as obras da natureza, para as obras de Deus. É urgente que a gente queira servir mais do que ser servido. É urgente que a gente queira trabalhar no bem, queira fazer o nosso desenvolvimento pessoal no sentido do nosso autoconhecimento, mapear as nossas mazelas e trabalhar para que essas mazelas sejam minimizadas. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que a gente não vai conseguir tudo agora, não é? Mas se a gente já em uma encarnação conseguir desenvolver, minimizar uma mazela que seja, a gente sabe que a gente vai estar aí protegendo e dando base e proteção para estarmos ali junto aos nossos guias, nossos bons espíritos, mas dando a manutenção do verdadeiro tesouro, que é o tesouro, nosso tesouro maior. E que nós possamos, vamos já finalizando, né? Que acho que já está na nossa hora, mas que a gente possa, na noite de hoje, entender que nós possamos sermos discípulos resolutos do Cristo. Sermos sinceros, seguir o caminho daqueles que foram os seus evangelistas, que trouxeram para a gente, seguir o caminho de Pedro, seguir o caminho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, de Paulo e desses outros grandes nomes que nós conhecemos, não é? Grandes nomes das vivências que chegaram até nós aqui, através da doutrina espírita, através das outras crenças, não é? Como a gente sabe que Buda fez um trabalho antecedendo a Jesus, trabalhando para a tutela de Jesus, e todos os outros grandes nomes que trabalham no planeta Terra estão todos tutelados pelo Cristo, mas que nós possamos aprender a lei do amor no sentido de pedirmos menos e servirmos mais. E com isso a gente vai encontrar, a gente vai saber cuidar do nosso tesouro maior. O nosso tesouro maior é a nossa alma pura, é a nossa vivência como ser espiritual puro, é a nosso tesouro maior. Então é isso, Lala. Fico por aqui. Então, muita gratidão por suas reflexões. Sua mãe é Miralva, é? Minha mãe é Miralva, 5 estrelas da Miralva. Mamãe tá aqui, ó. Ela não perde uma, ela é cativa. Todo lugar que eu tô, ela tá também. Muita gratidão por suas reflexões, viu? Que Deus continue abençoando você. Esperamos Amém. você. Posso abençoar todos nós. Esperamos você logo mais também, viu? Na próxima. Sim, com certeza. Quando eu for ao Brasil, agora eu não sei quando eu vou, que eu já fui 2 anos seguidos, mas com certeza vou estar lá junto com você no Ponta Paz. Quando eu fui, estava tudo fechado, que era pandemia, né? Tá bom. Vai ser um prazer. Quer comentar alguma coisa para eu fazer a prece? O que você quer, meu amor? Não, eu quero só ouvir a sua prece. Então, só ouvir e dividir esse momento com você e com todos os nossos amigos que estão aí dividindo esse momento conosco. Vamos orar, então. Vamos orar. Então, eu ia agradecer. Muito obrigada, queridos amigos, por tudo. Obrigada também a Manuela, todos os guias espirituais responsáveis por este trabalho. Muita gratidão, queridos amigos, por essas mensagens, que elas possam entrar no nosso coração, na nossa mente, que possamos amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo, passando por cima do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do nosso ego, né? Que possamos perdoar mais as pessoas, que possamos nos reconciliar com aquele, né, que estamos chateados ou magoados, e que o amor sempre faça mais parte da nossa vida. Possamos sempre nos esforçar mais a amar, né? Atingindo, né, como a Manuela falou, gravitando perto de Deus, com esses valores nobres, com os sentimentos nobres. A renúncia, a abnegação, o devotamento. Então, todos esses sentimentos possam fazer parte das nossas vidas, que possamos praticá-los mais. Obrigada por tudo, queridos amigos, que estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças
a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Lala. Muito bom. Muito obrigada. Então, obrigada a todos. Lembrando que nós temos um beijo, o nosso Ecoponto, dia 19 de agosto, lá no Clube da Amizade, tá? É plástico, é metal, esponja, essas coisas lá no Ecoponto. Também vai ter uma feirinha de artesanato, tá? Lembrando que domingo que vem nós temos Elísia, e que as palestras, a palestra de hoje, a palestra de sábado e domingo, elas ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube. Visitem, curtem, ativem o sininho das notificações, www.youtube.com/Porto da Paz, e agradecemos pela marca de 900 inscritos. Então, muito obrigada a todos. E vou assim, compartilhando para a gente chegar a 1000, né? Se eu mandar para 10 amigos, você mandar para 10, daqui a pouco a gente já está em 1000, rapidinho. Ai, então, olha, eu já tô vendo um monte de gente aqui no chat que não tá inscrito, porque eu conheço, tem gente que é daqui do lado de cá, tem gente que é de Cabo Frio. Por favor, se inscrevam no canal do Porto da Paz e acompanhem a programação. Isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Manu. Que Deus te abençoe. Beijinho, um beijo a todos. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.